Boa noite aos amados irmãos, também aos que vão acompanhar, que Deus possa acompanhar, possa nos iluminar. Naquele belo dia, irmãos, num domingo, o Senhor ressuscitou. E aquele dia passou a ser um dia muito especial para a igreja. A igreja decidiu então que o domingo seria o dia para estarmos juntos, celebrarmos a Deus, cultuarmos, exercitarmos os nossos dons e lembrarmos que o domingo é o dia do Senhor. Mas nem sempre foi o domingo. No Antigo Testamento foi o sábado, pois o sábado apontava para este dia, para o dia em que Cristo iria consumar toda a lei e traria a nós um novo olhar, e o olhar a partir do domingo. Mas aí parece que cerca de 2000 anos, quando Cristo ressuscitou até os nossos dias, parece que nós esquecemos deste dia e tratamos este dia como um dia comum, um dia sem a importância, sem o valor que deveria ter. E fazemos tantas coisas no domingo e esquecemos que o domingo é o dia de celebrarmos o Senhor ressurreto, aquele que saiu dos mortos para que nós pudéssemos ter vida. O que você tem feito no domingo? O que eu tenho feito no domingo? É por isso, irmãos, que vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Neemias que estamos estudando. E hoje vamos ler do versículo 15 ao 22. Neemias capítulo 13, dos versículos 15 ao 22. Neemias capítulo 13, versículo 15 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis maior sobre Israel, maior ira, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, que para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesse instante, ó Deus, o Senhor possa nos iluminar
Primeiro, Deus, para compreendermos o significado, Deus, desse dia que o Senhor separou e Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei. E nos trouxe, ó Deus, um novo dia para celebrarmos, para cultuarmos, para lembrarmos, ó Deus, do descanso eterno, ó Pai, trazido pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Ó Pai, nos ajude nessa noite a entender a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos resgatar a importância do dia do Senhor. A boa mão de Deus conduziu o seu povo dentro de toda a história. O livro de Neemias tem nos ensinado sobre isso, sobre a soberania de Deus, como Ele vai conduzindo todas as coisas, inclusive empregando reinos e líderes que nem cristãos eram. Dentro dessa soberania, o livro nos ensina como o plano eterno do Senhor vai se concretizando de maneira cabal, de maneira perfeita, de acordo com aquilo que Ele planejou. Como a boa mão de Deus tem nos conduzido durante a história. E a boa mão de Deus trouxe a nós a vinda do Messias, Cristo, o Senhor. O livro também marca o cumprimento das 70 semanas de Daniel, ou o início dela. A partir, irmãos, de Neemias, nós temos o início das 70 semanas de Daniel. O plano traçado por Deus até a eternidade. Começou no livro de Neemias. E podemos ver de maneira assombrosa e ao mesmo tempo de admiração como nosso Deus conduz a história. O livro mostra a importância do povo estar diante da palavra, pois a palavra é o nosso guia, a regra de fé e prática. Quando eu me afasto da palavra, consequentemente me afasto do Deus da palavra. As nossas condutas, amados irmãos, precisam ser guiadas pela palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu. Quando Neemias, irmãos, retornou à Pérsia, depois de 12 anos servindo em Jerusalém, ele ficou algum tempo na Pérsia. Sabe o que acontece? Começam as coisas erradas a acontecerem. Neemias volta depois de algum tempo a Jerusalém e houve então a necessidade de empreender algumas reformas para consertar aquilo que o povo voltou a fazer de errado. Ele falou novamente sobre a necessidade de apartar-se de relações mistas. Por conta disso, ele lançou fora, irmãos, as coisas de Tobias que estavam no depósito da câmara dentro do templo. Ele lançou mão disso. Em seguida, irmão, Neemias restaurou as ofertas que haviam cessado, fazendo com que os trabalhadores que estavam no templo voltassem, que estavam no campo trabalhando. Eles precisavam fazer isso. E hoje vamos ver que devemos resgatar a importância do dia do Senhor, primeiro vendo o problema. Olha o que acontece aí, irmãos, no versículo 15 e 16. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Meus amados irmãos, devemos lembrar que certamente estamos aqui no livro de Neemias, no período e vigência da lei. A lei foi cumprida em Cristo 6 séculos depois do que Neemias escreveu aqui. Neste período, certamente havia necessidade de seguir a lei. Embora a lei, irmãos, não resolvesse o problema do homem. Porque a lei, ela tende e mostra apenas o nosso problema, o nosso defeito. Diante da lei, irmãos, eu consigo ver quem eu sou e como está a minha condição espiritual. Mas ao mesmo tempo eu vejo diante da lei que eu não posso cumprir a lei de Deus. Exatamente por causa dessa incapacidade, Deus enviou Cristo e cumpriu a lei para a minha salvação,
Portanto, guardar o sábado não tem nada a ver com a salvação, no sentido de achar que eu posso ser salvo por guardar o sábado. E não mandou fazer isso. Cristo cumpriu a lei. Eu tenho que olhar esse texto dentro desse aspecto, porque nós temos grupos, irmãos, que defendem que é preciso guardar o sábado a todo custo. Isso é ideia farisaica, não é ideia da igreja cristã. Tem nada a ver com a igreja cristã esse entendimento da lei. Cristo cumpriu a lei, mas é preciso que entendamos certamente que há princípios a enxergar dentro de uma nova perspectiva do cumprimento de Cristo dessa lei. É importante observar isso. Irmãos, quando Deus mandou que Israel guardasse o sábado, ele tinha um propósito didático. Qual era o propósito didático? Apontar para Cristo Jesus. Apontar para Ele. Você lembra, e isso é até exemplificado de uma maneira muito interessante por alguns teólogos. Imagine que você esteja de costa e alguém vem chegando perto de você, se tiver um bom sol. Você está olhando para frente, essa pessoa vem chegando. Quando ela vem chegando, o que chega primeiro do que ela? A sua sombra. Você olha para o lado e vê a sombra dela chegando. Você fica olhando para a sombra. Se tiver medo, né, pode até pensar que seja alguém mau. Mas você olha para a sombra e vê a pessoa se aproximando. Quando a pessoa se aproxima e fica ao meu lado, eu olho para quem? Para a sombra ou para a pessoa? Olho para a pessoa. A sombra não tem mais importância para mim. Ela não tem mais utilidade nesse sentido para mim, porque eu estou com a pessoa, não com a sombra mais. Então eu olho e falo com a pessoa. Exatamente isso, irmãos, a lei. A lei era a sombra. Ela apontava para alguém, para Cristo Jesus. Quando Cristo chega, nós olhamos para quem? Para Cristo, para o Senhor, para aquele que nos salvou. E Neemias trata desse problema aqui. Qual era o problema aqui, irmãos? A violação deste dia, o dia do Senhor. E o que acontecia nessa violação? Primeiro, os irmãos estavam trabalhando neste dia, fazendo trabalho neste dia. Naqueles dias, diz o texto, vinha em Judá os que pisavam lagares. Irmãos, os irmãos estavam trabalhando ali na colheita e na produção da uva, do vinho. Traziam trigo, carregavam sobre jumentos e levavam para onde? Para Jerusalém. Os próprios judeus estavam trabalhando neste dia, violando o que Deus havia ensinado, que era um dia para o descanso e para a reflexão sobre mim. Por trás disso daqui, irmãos, há algo muito importante. O que era? De que eu não vivo para buscar dinheiro. A minha vida não é para viver para o trabalho. Eu tenho que colocar a minha vida nas perspectivas certas, prioridades corretas. Deus estabeleceu 7 dias, 6 dias eu trabalho, eu faço as coisas necessárias, mas no 7º dia eu vou lembrar de que há um dia para descansar. Mente e corpo necessitam do descanso. Isso é uma necessidade vital à vida humana. Portanto, eu devo descansar. E também, mas para mim pensar em Deus, que a minha prioridade é o Senhor. E esse dia então é preservado para que eu possa pensar nisso. E eles aqui esqueceram completamente isso. Estavam trabalhando. Irmãos, e trabalhando de modo árduo, trabalhando duramente, levando a vida ao esgotamento físico, esquecendo do propósito do Senhor. Estavam violando o que Deus havia ensinado. Em outras palavras, irmãos, desprezaram o que Deus havia lhes ensinado. E a pergunta muito clara aqui é, irmãos, Deus escreveu e ensinou isso para quem? Para ajudar o povo. Não era um capricho de Deus colocar um dia para que o povo pudesse separar. Esse dia separado é para o benefício do próprio povo. Descanso do corpo e da mente para refletir sobre. Eles não entenderam isso. Estavam trabalhando duramente.
Eles traziam de outras cidades em Israel tudo que eles faziam para vender em Jerusalém, a capital. Um trabalho árduo, violando completamente. Quando Neemias chega ali, irmãos, não foi ninguém que falou para ele. Ele olhou e observou o andamento dessa conduta do povo. Faltou observar o que Deus ensinara para o próprio benefício deles. Pois, irmãos, a Bíblia fala aqui que adianta eu trabalhar e depois ter que gastar tudo que eu ganhei para recuperar tudo que eu perdi. Não que eu não deva trabalhar, mas que eu deva trabalhar com prioridade. Minha prioridade é o Senhor, a nossa prioridade deve ser o Senhor. Então estavam trabalhando. E não somente isso, mas também havia comércio. Olha o versículo de número 16. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Sabe o que acontecia? Se os próprios judeus trabalhavam no dia de sábado, os estrangeiros faziam o que também? Trabalhavam. Mas os estrangeiros que deveriam olhar para Jerusalém, para o israelita, e dizer assim mesmo: por que eles não fazem nada no sábado? Mas eles viam a movimentação do povo trabalhando também. O que eles faziam? Bora vender também no sábado. Cadê o impacto do testemunho de Israel para esses estrangeiros, os tírios, que deveriam olhar para esse povo e dizer: olha, é um povo diferente. Eles têm prioridades. Há uma ordem na vida deles. Eles conseguem organizar a vida deles na perspectiva de um Deus. Mas eles não viam isso. O que eles faziam? Vamos levar nossas mercadorias no sábado também. E vamos vender lá. Vamos trabalhar também e fazer o que é necessário. O que acontecia? Aí eles vinham trazer mercadoria e os judeus iam lá, compravam. E aí acontecia o comércio em pleno dia que Deus havia falado para não fazer isso. Nós temos aqui, irmãos, dois problemas. Primeiro, o mau testemunho dos judeus, pois ao trabalharem no sábado, incentivavam outros a trabalhar. Pessoas que não conheciam a lei do Senhor. E outro problema que aqui falava aos estrangeiros que não poderiam vender mercadoria. O texto lá de Êxodo fala que não deveria o estrangeiro trazer mercadoria à porta de Jerusalém. E acontece exatamente isso aqui. Não havia um tempo para refletir sobre Deus, para fazer uma reflexão, para descansar. Não havia mais este dia. Então Neemias chega ali. Neemias se depara com essa situação. E o mais agravante estava escrito na lei e estavam desobedecendo. E segundo, irmão, vamos ver lá, capítulo 10, versículo 31, no mesmo livro de Neemias. Capítulo 10, versículo 31. Olha como ele diz aí. Neemias 10, 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abriam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Irmãos, eles haviam prometido no capítulo 10, versículo 31, que iriam obedecer. Eles prometeram isso. E no capítulo 13, estão desobedecendo o que haviam prometido. Desobedece a lei e o compromisso, a promessa que fizeram diante de Deus e que Neemias havia registrado isso. Meu amado irmão, qual é o dia que marca o momento mais importante da história de Cristo? Não se esqueça disso. O dia mais importante que marca a história de Cristo é o domingo. Foi nesse dia que Cristo ressuscitou, no domingo. Ele não ressuscitou no sábado, mas no domingo. O sábado apontava para Cristo. Como eu falei, ele cumpriu esses preceitos cerimoniais e tudo mais, ele cumpriu.
No domingo, Cristo, o Senhor, ressuscita. E nos mostra agora uma perspectiva diferente, para lembrarmos também que estamos caminhando irmãos, lembrarmos do domingo, caminhando para o descanso eterno. Quando no domingo eu posso descansar, eu fico lembrando disso. Caminhamos para o descanso eterno. No domingo, Cristo ressuscitou. No domingo, Cristo apareceu 2 vezes no domingo aos apóstolos, aos seus discípulos. Também, irmãos, no domingo os apóstolos celebravam o dia do Senhor no domingo. Portanto, a igreja passou a guardar o domingo como um dia para celebrarmos o nosso Deus, o Cristo ressurreto, e o descanso. O domingo é o dia do Senhor. Por 2 vezes, Cristo confrontou os religiosos da sua época quanto à guarda do sábado. Ao longo da história, irmãos, os fariseus, eles construíram minúcias da lei. Por exemplo, ele dizia o seguinte: olha, nós temos que ver como vamos obedecer a guarda do sábado. Por exemplo, quantos quilômetros eu posso andar no sábado? Eu posso andar 500 metros, 1 metro? E eles faziam minúcias disso. Eu só posso andar tantos metros. Se o meu animal cair, por exemplo, no buraco no sábado, o que eu tenho que fazer? Se eu cuspir no chão, por exemplo, e levantar poeira, vai dar trabalho. Eu estou descumprindo o sábado. Eles fizeram minúcias farisaicamente sobre esse dia. Mas sabe o que acontece, irmão? No sábado, Cristo aparece e cura um enfermo. No sábado. E aí Cristo é criticado por curar um enfermo no sábado. E aí Cristo pergunta a si mesmo: o que eu devo fazer no sábado? Se o meu irmão estiver precisando de ajuda, eu não posso ajudá-lo porque é o sábado? Eu não posso estender as mãos ao meu irmão porque é dia de sábado? Então o dia se tornou um aprisionamento para mim, a tal ponto que impede que eu possa obedecer o maior dos mandamentos. Qual é? O amor ao próximo. Todos os mandamentos, eles me levam a entender o amor a Deus e amor ao próximo. Se eu compreendi um mandamento que me impede de cumprir o amor ao próximo, há algo errado com isso, irmãos. Foi isso que Cristo falou àqueles homens. Como é que eu posso deixar de fazer o bem a alguém só porque é dia de sábado? E aí eles ficaram revoltados com Cristo. E aí, irmãos, aconteceu uma outra situação. Cristo passeando com os discípulos, ele entrou numa espécie de milharal. E aí os discípulos pegaram algumas espigas e comeram. Era dia de sábado. E aí lá vem umas enxurradas de críticas a Cristo e aos discípulos. E aí Cristo diz assim mesmo: olha, vocês lembram, conhecem a história? Davi, ele precisou comer os pães da proposição, ele não deveria comer. Não era a competência dele, ele não podia comer aqueles pães, mas houve uma necessidade e ele comeu. Sabe o que Cristo falou? Está aqui eu, quem é Senhor do sábado. Sou Senhor sobre o sábado. Se cumpriu em mim todas as coisas. Não sabe o que isso me ensina? Que às vezes nós estamos distorcendo o cumprimento dos princípios bíblicos. Estamos às vezes igual os fariseus, por olhar algo e dizer assim: tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu saio da igreja. E deixo de amar as pessoas, porque eu estou entendendo um ensino, uma lei, como algo que tem que ser desse jeito. Meu amado irmão, se a lei, os princípios da palavra de Deus me levam a odiar o próximo, você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia não é para mim odiar o próximo, é para mim amar o próximo. Não é que eu devo ser flexível aos ensinos bíblicos, mas eu tenho que, os princípios me levar a amar as pessoas. É uma regra, é um princípio, irmão, geral. Cristo resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Qual foram eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo
como a ti mesmo. Eu devo olhar isso. Então é preciso fazer esse esclarecimento para entender isso. Ah, pastor, então no dia de domingo eu não posso fazer nada, eu não posso ajudar o meu irmão? Não é isso, não estamos presos a isso. É claro que eu devo celebrar este dia e observar o que eu tenho feito neste dia, porque o domingo, irmão, deveria ser um dia para que eu pudesse, durante a semana toda que eu trabalhei arduamente, colocar minha rede lá, né, descansar, até comprar uma marmita, né, comprar marmita. Ninguém vai fazer comida hoje, é domingo do Senhor, vamos comprar comida e vamos comer. Não vamos ter trabalho nesse dia e vamos estar aqui descansando. Nosso corpo precisa, a mente precisa descansar. Vamos descansar. E quando for à noite, no nosso caso aqui, vamos para a igreja para celebrarmos o nosso Deus e cultuarmos o nosso Senhor. É dia de lembrarmos disso. É dia de fazermos isso. Irmãos, entendemos hoje que fizeram do domingo um dia de trabalho. As pessoas acham que o domingo é um dia que podemos fazer tudo. Ah, no domingo eu vou correr. No domingo eu vou jogar bola. No domingo eu vou fazer compras. No domingo eu vou fazer aquilo outro. No domingo eu vou fazer aquilo e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Ao ponto que, quando chega o horário de pensar em Deus, de ir para a igreja, eu estou esgotado. Aí quando é segunda-feira que eu tenho que ir para o trabalho, eu quase não consigo acordar porque eu estou esgotado, que no domingo que era o dia para mim descansar e pensar em Deus, eu extrapolei da conta. E aí chego no trabalho, estou cochilando, porque eu não observei algo importante para a minha vida. Mas eu sei que hoje a relação trabalhista mudou muita coisa. Pessoas trabalham por escalas. E nem sempre a escala de folga cai no domingo, nós sabemos disso. Consideramos certamente isso. Mas o que nós não podemos fazer é não ter um tempo para descansar, viver para o trabalho, esgotar toda a minha força e energia e depois ter que pagar a médico e remédio para recuperar a minha saúde, quando Deus me disse para mim ter um dia para me descansar e pensar nele. Mas eu estou dia a dia buscando ter dinheiro, buscar mais dinheiro, e dinheiro, pensando em dinheiro. Eu estou equivocado nisso. Eu preciso colocar as coisas nas prioridades corretas, na importância correta. É a reflexão que você deve fazer, meu amado irmão. Às vezes o domingo, que é o dia do nosso descanso, nós inventamos um monte de coisa. Não temos tempo para pensar em Deus, celebrar o domingo do Senhor. E colocamos várias justificativas para isso. Porque não estamos no tempo para cultuar o nosso Deus, estar em comunhão com os irmãos, nos fortalecer. Precisamos fazer isso. É importante fazermos isso. Alguém disse, irmãos, e eu achei interessante isso. A frase é o seguinte: quando perdermos o propósito do domingo, acabou a minha relação com Deus. É certo que é exagero isso, mas quando alguém perde o propósito do domingo, de louvar a Deus, de cultuar, de ir para a igreja, tal como o salmista diz, olha, o irmão leu aqui, o irmão Eduardo, hoje é o dia de celebrar a Deus, no meu coração a alegria de chegar no templo e cultuar a Deus. Preciso resgatar isso. Eu preciso resgatar esse valor de estar no templo e cultuar a Deus. Mas, irmão, notem que segundo, olha como Neemias resolveu o problema. Olhe comigo o versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. O que Neemias faz para resolver o problema, irmãos? Primeiro passo de Neemias: confrontação. Ele confronta a situação. O termo que nós já vimos no domingo passado, que ele usa, ele diz contendi. Irmão, Neemias foi de maneira muito firme. Ele chamou os nobres de Judá, a liderança, e disse: olha,
por que vocês estão fazendo este mal no dia do Senhor? A palavra contendia aqui, irmãos, fala de uma confrontação verbal, mas algumas vezes era usada uma confrontação física. É verdade que Neemias não foi para a briga com eles, não. Mas Neemias, de maneira muito convicta e firme, trouxe eles diante da lei e disse: olha o mal que vocês estão fazendo agora, esquecendo o dia do Senhor. Cadê o cumprimento disso? Ele confronta esses homens, irmãos. Confronta o povo sobre a sua realidade. Como eles estavam desprezando o Senhor. E olha a razão porque ele confronta, irmãos. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Mas olha o discernimento de Neemias. Neemias disse: vocês já prestaram atenção sobre o que nós sofremos lá no cativeiro babilônico? Por que razão Deus nos levou ao cativeiro babilônico? Uma das razões foi exatamente porque deixamos de observar o dia do Senhor. E nós recebemos uma grande disciplina. Nós recebemos o castigo, a ira de Deus, porque esquecemos do nosso Deus. E agora vocês, não observando o que aconteceu no passado, estão trilhando o mesmo caminho. Meu amado irmão, se o passado não me ensina a mudar, a não copiar os mesmos erros, aonde eu vou chegar? Neemias está dizendo: vocês viram o que aconteceu conosco? Recente. O mal que sobreveio a nós, e agora nós novamente queremos desprezar o Senhor? Não podemos fazer isso. Neemias mostra-nos a razão dessa confrontação. É porque já erramos no passado. Os nossos pais caíram neste erro e não podemos cair. Nós também. Os mesmos erros estão sendo cometidos aqui. Deus, irmãos, havia levado esse povo em disciplina, porque não deixaram a Deus em primeiro lugar, mas o dinheiro, a busca disso. Mas olha como Neemias trata isso, ele trata de maneira prática, irmãos. Primeiro, ele confrontou. Segundo, ele faz um tratamento prático. Olha o que acontece aí, chama muita atenção isso. O versículo 19. Dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Sabe o que Neemias faz, irmãos? Tratamento prático. Vamos fechar as portas da cidade. E aí o que acontece? Lockdown. Lockdown Neemias fez. Ninguém entra, ninguém sai da cidade. Acabou o problema. Ninguém vai vender, ninguém vai trabalhar, ninguém vai sair da cidade. Fecha, lockdown. Se fosse hoje, ia matar Neemias, né? Lockdown. Ele fechou as portas. Agora quero ver quem vai trabalhar no sábado. Quem vai vender? Quem vai trazer coisas? Vamos fechar isso daqui. De maneira prática, Neemias fechou o acesso. Ele, na verdade, cortou o mal que a gente diz aqui pela raiz. Vamos fechar as portas. Não há como vender, como comprar, não há como fazer mais nada aqui. Vamos fechar as portas. E ele fechou. Ele fechou a fonte do pecado. A fonte que estava levando o povo a violar o sábado. A partir daí, iriam aprender na prática que o sábado era para ser guardado para o Senhor. Então, feche as portas. E deveriam respeitar isso. Uma solução prática. Sabe o que acontece, irmãos? Há alguns teimosos que não seguiram o que Neemias fez. Olha o que acontece no versículo de número 20, melhor dizendo, versículo 20. Então os negociantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Olha o que acontece, irmãos. Neemias fecha as portas, que eles ficam lá fora. Vamos esperar abrir, né? Vamos esperar abrir aqui, ansiosamente. E aí, talvez, imaginar o seguinte: a gente pode subornar os guardas. Eles abrem para nós as portas e nós entramos e vendemos no sábado. Tudo lá fora esperando. Insistindo em levar o pecado em diante. Insistindo no pecado. E querendo levar outros
a pecar, levado à tentação. Lá do muro dava para olhar a tentação, lá olha só de coisas para vender. Abre aí, Neemias, abre aí para a gente comprar essas coisas e fazermos um negócio, coisa desse tipo. Fechar. E aí Neemias fala mais duramente. Olha o que Neemias vai fazer, irmãos. Versículo 21. Neemias olhou essa situação e disse: protestei, pois, contra ele, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizeste, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornarão a vir no sábado. Sabe o que Neemias diz, irmão? Olha, sabe o que eu vou fazer com vocês? Se vocês vierem outra vez para cá, eu vou lançar a mão de vocês. É certo que Neemias não ia matar eles não, irmão. Mas aqui Neemias usa de uma estratégia. Qual é a estratégia? Ameaça. Se vocês trouxerem essa mercadoria, eu vou lançar a mão de vocês. Sabe o que acontece, irmãos? Desapareceram. Ninguém mais foi vender. Depois que Neemias usou dessa estratégia, disse: olha, vocês não podem fazer isso, eu vou lançar a mão de vocês. Eles desapareceram. Entenderam o significado de guardar o dia do Senhor, de não levar os outros a pecarem. Entenderam pela ameaça, pela mão firme de Neemias, entenderam isso. É o tratamento prático que Neemias fez. Primeiro, fechando as portas. E ainda, irmãos, tratamento prático, ele fez a purificação. Olhe comigo o versículo de número 22, parte A. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardas às portas para santificar o dia de sábado. Sabe o que Neemias faz também como tratamento prático aqui ainda, irmãos? Purificação. Neemias chama os levitas e diz: olha, esse trabalho aqui não é um trabalho qualquer. Esse trabalho é um trabalho sagrado. É um trabalho para o nosso Deus. Portanto, uma tarefa santa, não é uma tarefa secular, é uma tarefa santa. Tudo que vocês vão fazer para Deus deve ser santo, com cuidado, com respeito, com separação para o Senhor. Então os levitas vieram e purificaram. Irmãos, eles fizeram um dia de devoção a Deus. Eles devotaram este dia ao Senhor. Trabalho prático, tratamento prático que Neemias fez, purificação. E por fim, irmãos, do tratamento prático, Neemias ora. Olha o final do versículo 22. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias trabalha orando. E ele faz uma oração a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Neemias ora, irmãos, com uma característica que ele tinha aqui, uma oração sincera. É uma oração de entrega ao Senhor, uma oração franca e piedosa. Senhor, eu estou te servindo. Irmão, Neemias era tão zeloso por Deus que ele está buscando aqui, ao servir a Deus, querer ouvir do Senhor: Senhor, será que eu estou te agradando com o que eu estou fazendo? Por isso lembra de mim, eu quero ouvir de ti aquilo. Está bem feito a obra, Neemias. Está bem feito o que tu estás fazendo. Ele faz uma oração, não é uma oração orgulhosa e pretensiosa, mas um desejo de agradar ao Senhor. Senhor, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. É interessante que Neemias não está cometendo esse pecado aqui, mas ele se coloca como aqueles que não são perfeitos e não agradam ao Senhor perfeitamente, mas que estão buscando agradar a Deus. Ele se inclui nesse meio e clama a abundância da misericórdia do Senhor. Irmãos, quantas lições importantes eu posso tirar aqui. O que tem impedido você de reservar o domingo para o Senhor? O domingo é o primeiro dia da semana, primeiro dia. E o primeiro dia deveria entregar para o Senhor. O primeiro dia da semana, o domingo, celebramos a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo, a reunião dos santos num local para cultuar a Deus e servir ao Senhor. Porque você e eu temos perdido a alegria de estar no domingo na igreja? O que tem acontecido comigo e com você? Porque às vezes é tão penoso: hoje é dia de ir para a igreja.
mais um dia para ir para a igreja. Perdendo a alegria de vir honrar a Deus, de cultuar o Senhor. E aí sabe o que eu faço? O domingo é mais interessante fazer um monte de coisa, viajar, fazer isso, fazer aquilo outro e outras coisas mais. Mas eu me lembro, irmãos, que eu passei essa situação. Eu me lembro quando eu era mais jovem, não menor, né, que eu sempre fui pequeno, mas quando eu era mais jovem, eu me considerava um jogador bom de futebol. E aí, irmãos, eu jogava aos domingos, o campeonato era aos domingos. Já acontecia comigo, eu pegava o ônibus passava, sabe aonde? Na frente da igreja que eu era. Quando eu passava na frente da igreja, eu baixava. O culto estava acontecendo, era domingo de manhã. Eu baixava a cabeça, irmão, mas aquilo estava me destruindo por dentro. Quando eu passava e via que eu deveria estar ali aprendendo do Senhor, aquilo era como se fosse uma espada no meu coração. Aí aquilo me incomodava a semana toda. Eu não fui porque eu fui jogar bola e deixei de ir para a igreja para cultuar o meu Deus. E eu fiz isso outras vezes, até que um dia eu disse a si mesmo: eu não aguento mais fazer isso. Eu vou deixar de jogar bola aos domingos. Falei para o pessoal do meu time, disse: olha, eu não jogo mais domingo. Se vocês quiserem me convidar e contar com o meu bom futebol, é só até sábado. Domingo eu não jogo mais. E aí eu parei de jogar, irmãos, ao domingo. E todos os domingos eu ia com o coração alegre para o templo, para cultuar a Deus, lá na igreja da fé que eu era. E aí aprendi as coisas, há uma alegria no coração de estar na igreja no domingo, na quarta-feira, é um dia alegre. O que você tem feito no seu domingo? Porque não há mais alegria no seu coração e às vezes tem que vir empurrado: bora para a igreja, bora para a igreja. Não deveria ser assim. Deveria ser um domingo, eu vou para a igreja. Irmãos, há pessoas aqui na igreja que elas vêm com maior alegria para a igreja, muito mais do que muitos de nós que somos crentes antigos, que perderam a alegria de estar no templo cultuando a Deus. Qual é a razão? É esfriamento espiritual. Esfriamento. Eu deveria resgatar esse propósito de estar na igreja, crescer espiritualmente, me preparar no domingo e dizer: olha, eu vou descansar no domingo, vou almoçar com a minha família, vou estar com meus filhos, enfim, né? Mas quando for à noite, 6 horas tem a escola bíblica, eu vou para a igreja aprender. Estou descansado. E aí eu vou à noite cultuar o meu Deus, vou estar junto com a minha família diante do Senhor. Esse dia foi reservado pela igreja para fazer isso. Meu amado irmão, eu quero que você pense nisso, de que você resgate a alegria de vir adorar ao Senhor. O domingo é um dia alegre para cultuarmos o nosso Deus, lembrarmos da ressurreição de Cristo, de adorarmos ao Senhor, de cultuá-lo sempre. Eu não deveria deixar que nada se interpusesse entre eu e meu Deus no domingo, nada. Mas eu pudesse cultuar livremente a meu Deus, sem nenhum obstáculo, arrancar. Lembra que Neemias fez? Feche a porta, meu amado irmão. Feche a porta daquilo que tem impedido você de ter desse dia separado para o Senhor. Feche a porta de maneira prática. É preciso que eu pense nisso. Nessa noite vimos que devemos resgatar a importância do dia do Senhor. Não somos escravos do dia verdade, mas a igreja tem celebrado o domingo com um propósito muito proveitoso, irmãos. A ressurreição de Cristo, algo importantíssimo para a nossa história, a história da igreja, a ressurreição de Cristo. Um novo dia para que possamos pensar em Deus, estarmos na igreja, cultuarmos ao Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça.